Então, hoje nós estamos finalizando esse livro, o livro da focalização, né? Uma via de acesso à sabedoria corporal. E é um começo para esse aprendizado, é um começo para essa abertura, né? Até porque nós temos esse outro que realmente se aprofunda muito mais. Eu comecei a ler ele, então ele realmente dá uma aprofundada bastante na focalização e em como praticar ela também, né? Principalmente no uso terapêutico, no uso da psicoterapia. Agora, para a gente finalizar esse livro, nesse capítulo 13, o autor ele começa já trazendo ali uma linha do tempo, né? Então, hoje nós vamos abordar esse último capítulo do livro. Nós vamos ver sobre um pouquinho sobre o avanço da natureza das pessoas e da focalização, especialmente no contexto do trabalho terapêutico. E o autor ele começa trazendo essa linha do tempo, né? Ele fala ali, ó, que ao longo da história, as pessoas elas se expressavam em padrões pré-definidos de linguagem e elas se estenderam dessa forma. E que os tipos de experiência emocional, eles tinham um rótulo, né? Se a pessoa zombava de você, fiquei com raiva, fiquei irado. Se as pessoas te elogiassem, né, ou te dessem alguma coisa, ai, eu sou grata. E ele sempre se acreditou que existia algo mais do que isso, mais do que se pudesse dizer ou entender. Mas ninguém sabia o que que era esse algo mais. E que para nos expressarmos e lidarmos com as situações, nós precisávamos ter o contato com esse algo mais, da nossa própria experiência. E inicialmente, né, esse algo mais foi se revelando em certas motivações, em conteúdos, só que com uma maior profundidade foi descoberto que por trás desses modelos tinha uma coisa em destaque, que era o quê? Era a pessoa, era uma pessoa singular. Por trás de todos aqueles rótulos, de tudo aquilo, tinha uma pessoa. E com esses padrões, né, emocionais tradicionais, vamos colocar assim, rotulavam-se as experiências. Então colocava, né, a raiva, a gratidão, mas ao mesmo tempo tinha essa percepção de que havia algo além desses rótulos. E ele traz que para lidar com as situações, nós precisamos ter contato com esse algo a mais da nossa experiência. E o processo foi vindo, né? Com isso teve o processo de vamos começar a entrar em contato com os sentimentos? E de um tempo para cá houve um grande progresso nisso. Milhões de pessoas começaram a entrar em contato com os seus sentimentos. Foi um passo muito importante, porque não se estava acostumado a entrar em contato com sentimentos, a olhar para você, para os seus sentimentos, com a frequência que tem sido. Então já foi um grande avanço. Mas não parou por aí. Aí veio a focalização. E ele traz que a focalização é um passo diverso, mais à frente. Além do contato com os sentimentos, há um lugar interior diferente. Ele traz que forma-se uma sensação física holística, de início imprecisa. A sensação do significado completo de uma preocupação particular. E que é desse lugar que surge uma série de mudanças internas. Um caminho de muitas etapas. Uma tessitura interna de detalhes que revela-se e se altera. Isso aqui já traz uma grande coisa para nós, né? Muitas vezes aquela sensação primária que vem, quando a gente vai jogando o foco nela, ela vai se transformando, ela vai mudando. Então ela chega, sustenta ela um pouquinho e daqui a pouco ela vai se transformando. E eu achei interessante quando ele traz, aqui já na página 174,
E a focalização, eles não, eles não descobriram, né? Não inventaram, vamos dizer assim, mas eles descobriram ao estudar os pacientes que já praticavam ela. Então, ela não foi inventada. O que que eles fizeram? Eles especificaram ela e a tornou possível de ser ensinada. Ele ainda traz, ó, hoje entendemos que a experiência humana não consiste realmente em peças ou conteúdos de forma imutável. Quando se sente em qualquer instante essa forma exata, intricadamente complexa, ela se altera com a própria sensação. E em seguida ele traz um caso aqui, né, um caso prático. Eu vou apenas resumir ele, que ele fala de um caso que pediram ali para que ele ensinasse essa focalização da escuta num grupo de psicoterapeutas, estudantes de psicologia. E ali, uma mulher, né, ela se sentia deslocada no grupo. E quando chegou a vez dela de falar sobre um problema, ela disse que seu marido ele exigia que ela contasse tudo que aconteceu no dia dela quando ela voltasse para casa. Mas que tinha dias que ela queria só descansar, ficar consigo mesma e poder recusar aquele pedido. E o que que ele fez? Ele ainda fala, né? Eu segui as regras da boa escuta e repeti exatamente aquilo que ela falou. Ah, você quer ficar consigo mesma? Você quer descansar? Você quer poder recusar? É isso? E quando ele para, né, e escuta ali, ele fala que de repente algo dentro dela pareceu se soltar. Ela ergueu os olhos que cintilavam. Sim, poder recusar. Poder seguir a minha necessidade e a minha sensação. E com isso, algo dentro dela foi mudando. O que que nós podemos aprender desse exemplo, dessa ilustração que ele trouxe? E aí vocês podem ficar à vontade para a gente conversar também, tá? Quem quiser pode abrir o microfone e falar. Fala, Marli. Marisa, eu acho que a grande sacada, né, digamos assim, é quando ele devolve para ela que ela poderia recusar. E aí embaixo fala que as pessoas até fazem questionamentos se ela não estaria sendo egoísta, hostil, né? Mas é interessante que é um exercício para a gente se respeitar. E aí a gente ouvir o que a gente precisa da gente mesmo. Que é tão complicado, né? A gente está sempre sendo educado a ser bonzinho e gentil com o outro. A gente nunca é educado a ser bonzinho e gentil conosco mesmo. E a focalização faz bem isso, né? A inteligência corporal. Você se ouvir, você prestar atenção, que a gente é sempre educado a engole o choro. No que fala engole o choro, engole um monte de coisas. Hum, Inclusive o que você precisa dizer para você mesmo, para autorrespeito, para se acalentar, se acolher, né? Eu acho que, pelo menos foi o que me veio dessa parte, né? Esse exercício que ele vem trazendo da inteligência corporal, mas do autorrespeito, autoacolhimento. Ouvir o que teu corpo está querendo te dizer, né? isso. Como se ela não se autorizasse, né? E aí é quando ele fala, talvez ela naquele momento ela perceba, talvez não, acho que ela percebe, eu posso, eu me autorizo a ser eu mesma, a dizer não quero, não dou conta de fazer. Realmente é uma coisa interessante para a gente se perceber quantas vezes também não cedemos em nome de evitar conflito, né, Simone? Né? Que eu acho que a desculpa que a gente se dá é essa, eu quero evitar conflitos. Aí evita o conflito externo e ganha um conflito interno, e que tem muito mais força destruidora, porque ele não é verbalizado. Eu posso falar isso assim muito de cadeira, né? Porque como a minha estratégia de defesa é retirada,
eu saio para não ter conflito. Então, eu evito o conflito externo, mas o interno está aqui comigo. Aí a briga é comigo mesmo, porque não falei, devia ter falado, né? Então, claro que isso eu já estou processando, já tem mais de 10 anos nesse processo, e tenho conseguido falar, e tenho conseguido, mas ainda com muito receio do embate. Eu acho que não é nem um conflito a palavra, eu acho que é o embate, evitar o embate. Acho que é o que essa mulher também fazia, né? E o ela sentir-se ouvida, porque penso, deu uma ideia ao ler que ela nunca se apercebeu que ela podia fazer, porque também ninguém ouvia o que ela dizia, né? E ele mesmo diz que todos os outros que estavam na sala parecia que estavam a querer que ela dissesse outra coisa, que adicionasse algo, que, que dissesse mais aquilo que ela não disse. E ele simplesmente ouviu. E isso para ela foi inovador, foi o que fez ela realmente a perceber-se que tinha esse poder, porque ninguém lhe o tinha dado ainda, não é? Ou ela não se percebeu que ela podia tomá-lo para ela, porque ninguém tinha ouvido, simplesmente ouvido, sem expectativas, sem julgamento, sem. Pronto, todas essas coisas que nós um, passamos. E ele depois continua a falar que ela teve bastante coragem em falar à frente do supervisor, não é? Do chefe, do terapeuta e dos outros que estavam lá nesta. Portanto, para ela foi uma experiência assim. Como é que vocês dizem? Um divisor de águas. Libertadora. Isso. Eu percebi assim também o quanto que foi rico ela escutar isso de outra pessoa, né? Ela se ouvir através de outra pessoa. Uhum. E aí eu comecei a pensar aqui que a gente, né, que eu, por exemplo, faço isso, às vezes alguém me conta uma história que ressoa com a minha, e eu dou um conselho para a pessoa. E quando eu vejo, eu estou dando um conselho para mim, porque eu estou Uhum. escutando a partir do outro. Então, eu acho que isso aqui, o que aconteceu também, esse insight assim que ela teve, essa percepção assim que ela teve, também foi enriquecida por ela se ouvir, mas também através do outro, né? Ela botar para fora, mas depois ela escutar o que que a pessoa, então você quer dizer isso? E aí ela falava, eu acho que é ali que fizeram ali que foram algumas conexões assim, que eu me percebo muito falando às vezes com as pessoas, eu falo assim, nossa, estou falando isso para você, mas eu estou falando isso para mim. E é bem interessante como são os padrões. Padrões comuns com rotulações. Quando ela estava sendo ali, os outros participantes, eles tinham algumas perguntas, né? Ah, mas ela não estaria sendo egoísta? Ela não estaria sendo hostil? Será que ela não estaria evitando a convivência com outro ser humano? E uma série de deduções poderiam ser feitas ali, do pouco que ela do pouquinho que ela falou. E esses muitos rótulos comuns poderia até ser aplicado a tudo isso, né? E aí entra o que a Lívia trouxe, né? Sem julgamento, que a Marli trouxe. Por quê? Porque pode dizer assim, né? Pois a experiência é mais rica do que os padrões. Ela vai além dos padrões. Então, a experiência de uma pessoa, ela não se insere em nenhum padrão. Não existe um padrão formal. Aquilo que aconteceu com a Sueli vai ser da mesma forma que a Marilda, vai ser mais da mesma forma que a Maria Tereza, não. É uma experiência, a experiência, né? Ela é única quando a focalização se revela. E aí, como a gente vai julgar uma coisa que é única da pessoa? Que não tem nem como a gente pegar, não tem como a gente mensurar, não tem como.
Não tem como eu pegar a experiência que a Marilda viveu em um processo e colocar dentro de uma caixinha, porque é a experiência dela, é aquilo que ela sentiu, da forma que ela sentiu. E o melhor é que com a focalização é possível a construção de novos padrões. E aqui ele traz também, né, que atualmente muitas pessoas elas se debatem com um fato desnorteante. Os velhos padrões que deveriam fazer a vida dar certo já não serve mais. Ser um pai ou uma mãe hoje em dia, por exemplo, não é o mesmo que na época dos nossos pais. E que nós temos que inventar à medida que nós avançamos. E que quase sempre, aprendendo, o que acabamos de fazer foi um erro. Aí você vai lá e faz de novo, de uma outra forma. E nesse processo, a focalização ela entra como uma ferramenta de transformação e de criação de novos padrões. Ele ainda traz que a focalização, ela substitui esses padrões por um novo modo de criar novos padrões. E que se nós nos empenharmos em descartar velhos padrões e comportamentos, o que vai substituir? Novos comportamentos, igualmente estancados, né, presos e dolorosos. Ou seja, as novas formas, elas precisam emergir de dentro de cada um, em vez de serem impostas, né, pelo lado de fora. Marisa, repete isso Fala para ali. mim, por favor. Oi? Repete isso para mim, por favor. Os velhos padrões. Aham. É, imagina que a gente quer colocar estruturas, ele ainda fala aqui, né, ó, estruturas estáticas. Dá para a gente fazer uma estrutura? Sim, mas não tem como ela ser estática, porque ela precisa estar sempre em movimento, sempre em transformação. Se nós nos empenharmos em descarto os velhos padrões e substituo por um novo padrão, o que vai substituir? Novos comportamentos que vão continuar presos e vão continuar doloridos. E o que ele fala, né? Isso padrões quando a gente olha para a sociedade e quer estipular. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E quando fala das novas formas, de quando ela emerge do interior de cada um, em vez de serem impostas de fora, sempre vai ter um novo, um diferente e baseado na pessoa, centrado na pessoa. O foco vai ser na pessoa e não em padrões que são pré-estabelecidos. Quando a gente leva isso para terapia, por exemplo, né? Dá para a gente trabalhar com todos os clientes da mesma forma? Não dá, é impossível. Mas eu só trabalho só com uma ferramenta. Mas essa ferramenta você vai ter que adaptar ela para cada cliente que você for atender. Porque independente da técnica que a gente trabalhe, quando eu estou diante do meu cliente, eu estou diante de um outro ser humano. E aí eu vou olhar para as necessidades dele. E ele traz ali também, né? Por exemplo, no caso de casais, determinados casais que conheceram a focalização, eles estão criando um novo modo e diferente, modo diferente de abrir o seu relacionamento. Outros dizem que têm uma outra relação com o ciúme porque sentem no corpo. E ele fala ainda, né? O que está claro é que a adoção de modelos generalizados, antigos ou novos, não é a saída. Entende? Colocar numa caixinha, criar novos padrões, fazer tudo novo, também não é a saída. Ele traz por quê? Porque o corpo, ele assimila constantemente um novo aprendizado, acréscimos à sua já gigantesca reserva de sabedoria. Então, o corpo já tem essa sabedoria que é inata.
E a cada movimento, a cada dia, a cada conversa, ele vai assimilando um novo aprendizado. É como se a gente estivesse em movimento o tempo todo, né? Aprendendo, aí vai expandindo, aí vai expandindo. E lembra aquela parte do coração, né? Como é a vida, né? Ela se expande, pausa e contrai, né? Expande, contrai. A respiração é assim, né? A gente não. Se a gente fosse respirar assim, a gente não dá conta, mas a gente respira, solta, tem a pausa, mas está sempre em movimento. Ele ainda fala que o aprendizado real só se efetiva por meio de um diálogo com o corpo, e que uma focalização sensível pode resultar em padrões realmente factíveis, adequados unicamente para cada um de nós e aos que nos são próximos. Então, realmente é uma experiência que ela é individual e depois ela vai para o coletivo. Qual é a página, Marisa, por favor? Estamos envolvidos no padrão, acho que no 178, 178, primeiro parágrafo. Hum, E olha o que que nos diz o segundo. Aproveita que você está aí, Lu, ou Sueli, lê esse próximo parágrafo para nós. os sentimentos. Isso. Os sentimentos dão a impressão de ser objetos internos, fortes e quase sempre imutáveis. Para perceber que o sentimento não é um objeto, deve-se ter uma sensação que o ultrapasse. É diferente sentir a situação toda como uma sensação física ainda imprecisa. O corpo que vai processar, não é? Isso. E olha que interessante. O corpo vai processar. Mas olha o que pode acontecer. Lê o próximo, Sueli. Os sentimentos costumam conflitar com a razão, óbvio, né? Muitos são menos perspicazes que a razão. Entretanto, raramente apenas a razão basta para nos mudar ou para nos apoiarmos. Raramente apenas a razão basta. Tem uma pergunta que a gente usa muito na constelação, pelo menos assim, é, é uma pergunta real que a gente precisa fazer ao cliente, em vez de certo ou errado, é leve ou pesado. Eu trabalho muito com o meu cliente quando faz algumas perguntas assim, muito objetivas. Você acha o quê disso? Eu disse, se sente no seu corpo. É leve ou pesado? Se é leve, porque o nosso corpo, ele diz para a gente, isso está tão pesado, está muito pesado. Ontem, numa constelação, a cliente mesmo, ela, quando ela pegou o nomezinho dela, ela disse que empurrou ela assim, ó. Olha o que o corpo dela diz para ela, né? A gente vê isso toda hora na constelação. Algo empurrava ela, um papel que ela estava na mão, né? É tão, é de uma sutileza o que a constelação traz, e junto com a focalização, gente, é um instrumento fantástico. Então, é leve ou pesado? É bom muita Maravilha. gente se perguntar, né? Esse Verdade. é leve ou pesado, é, eu gosto também bastante, né? Até para eu sentir assim, isso não tá leve, né? E É, aí, até mesmo para eu me expressar, porque às vezes, nem sempre eu tenho facilidade de falar, ah, eu não quero fazer isso, ah, não tô com vontade, ah, não tá fazendo sentido. Aí eu falo assim, não é leve para mim fazer isso. E aí, quando você fala não é leve, parece que todo mundo entende e percebe assim, tipo, puxa, não é leve, então não faz. Né? Parece que fica até mais fácil tenho facilidade de me expressar e eu sinto uma receptividade melhor de quando eu coloco dessa forma, ao invés de falar, não, eu não quero.
Não, eu não vou. Parece que eu estou empurrando. Dessa forma, eu falo assim, para mim, isso não é leve. Traz um respeito, né, Lívia? Um respeito por você. E também pelo outro, porque quando você faz algo que é pesado para você, e você está fazendo que é pesado para o outro, saber que é pesado para você, há de qualquer forma, um desrespeito mútuo, né? De você com você e de você também com aquele outro. E você acaba gerando uma dívida, né? Porque você fala, pô, eu estou me esforçando, estou fazendo o que é pesado para mim, né? Se você não tiver muito consciente que você está fazendo isso porque você quer, que você está passando por cima de você porque você quer, né? Porque é uma escolha sua, você acaba querendo cobrar do outro, né? Eu estou aqui, estou fazendo uma coisa que é pesada para mim, e aí, né? É isso Se aí. tem um cobrador, tem um devedor, né? Se tem um devedor, tem um cobrador. Um alimenta o outro. A relação mais antiga do mundo. Eu gosto do escambo, gosto da troca. É isso aí. Você tá com o livro aí, Lívia? Lê o próximo parágrafo pra gente, por Acho que eu não vou ler, favor. não. Eu tô com muito. Eu tô Tá meio muito rouca, com ruim? a garganta irritada. Eu tô com a garganta irritada. Tá. Alguém quer ler esse próximo parágrafo? Posso ler? Pode. O feltsense holístico, é esse, né? É isso? Isso. O feltsense holístico é mais abrangente que a razão. Ele abrange as razões da razão e também aquilo que provocou o sentimento, e muito mais ainda. Essa sensação holística pode ser vivenciada em mais profundidade e tem uma direção própria. É a sensação do todo, inclusive o que se sabe, o que se pensou, o que se aprendeu. Ela inclui tanto o que você achou que devia, quanto o que ainda não resolveu. Pensamento e sentimento, dever e desejo não estão separados nela. Interessante, né? A gente acabou de falar da dívida, né? Cobrador, devedor, e aí a sequência. Prossegue? Até aí. Até aqui? Vamos Uhum. pensar um pouquinho sobre isso. Quem mais tem algum olhar a respeito desse parágrafo? Olha Eu até penso, onde. Fala, Anabela. eu penso que na minha jornada de tentar sentir mais, etc., eu intuí ou percebi, convenci-me que devia de deixar a minha razão, devia de deixar de ouvir a minha razão. E o que ele está a dizer aqui é que a razão também tem uma parte. E porque nós estamos sempre naquela dualidade, ou é a razão ou é o sentimento, ou é a razão ou o sentimento. Então, se tu estás a ir com os teus sentimentos, então não deves a ouvir a razão. E muitas vezes, e eu ali estava a falar de constelação, etc., na mesma última constelação que eu fiz, a pessoa era e é bastante mental, e eu achei-me muitas vezes a dizer: vamos deixar de usar o nosso pensar, vamos para o nosso corpo, vamos sentir. Mas o que ele está a dizer aqui é que este Não sentir são também separados. pode e deve incluir a razão. Então, estou assim, isto ainda é novo para mim, mas estou a ver que hum, pode haver uma outra posição, um outro conselho de dar às pessoas com quem nós estamos a trabalhar. Qual seria esse conselho? Em vez de dizer deixa de usar o seu pensamento, concentre-se no seu corpo, nos seus sentimentos. Como é que poderíamos dizer? Não sei, ajudem-me agora já me perdi, mas
Não sei Posso, se posso fazer uma observação, falas. Anabela? A gente tem não é nenhuma tendência nossa, mas é uma forma como a gente se relaciona. Ah, se você expressa sensações ou sentimentos, você está sendo muita emoção. Cuidado, cuidado, porque senão você fica muito emotiva e a sua razão, você vai perder a razão. É mais ou menos como se a gente fosse Isso, perder a razão. E aqui ele diz que dá para conviver. Pensamento, que é o mental, com o sentir. E de repente, para a gente falar para a pessoa, fica difícil a gente dizer para a pessoa, não, não pense. Aí seria interessante a gente dizer assim, acalma o pensamento e presta atenção na sensação. calma o Eu acho que pensamento. essa é a frase, acalma o pensamento e presta atenção no sentimento, na sensação. O seu corpo quer falar com você. Ah, mas a gente não costuma dar ouvidos a ele, né? Porque a gente foi muito educado a ser racional. Emocional é sinal de fraqueza. Não era mais ou menos isso? Aí Isso, ser muito emocional é fraqueza. Então, acalma. A gente não precisa pedir para abandonar. Porque pedir para abandonar é impossível, né? É aquela dualidade ou, é e. Pensar e sentir. Como é? Ah, o pensamento está fervendo, né? Mas e se você for prestar atenção na sensação? O que que ela está dizendo? E não é simples, porque a gente está, né? Eu já tive exercício da constelação e nós somos muito racionais, porque a gente foi educado a pensar, pensar, e você tem que trazer o que está pensando. E a gente não presta atenção. Então, acho que uma das falas que pode conduzir com mais leveza, né? É acalma o pensamento. Tenta. Sei que não é fácil, mas presta atenção na sensação. Eu acho que esse é um caminho. e será que poderíamos dizer algo como, ok, você teve esse pensamento neste momento, qual é a sensação que esse pensamento cria no seu corpo? Ok. Ó, Ana, a última constelação que eu fiz, quando a cliente pegou o papel que tinha escrito a mãe, era um número, ela não sabia, veio uma frase para ela, que foi assim: não precisa ser assim. Tinha tudo a ver com a história que ela me contou da mãe dela. Veio o pensamento. Esse pensamento está exatamente coerente com o sentimento que ela trouxe na narrativa dela. Então, o pensamento e o sentimento podem caminhar. Né? Olha, foi tão coerente a fala dela. Não precisa ser assim. Que só de falar eu já sinto um arrepio, porque era tão verdadeiro aquilo. Aí eu disse assim a ela: e no seu corpo, aonde ressoa isso? Se não ressoar, também está tudo bem. Ela pode estar naquele momento desconectada, né? Porque a dor era tão grande naquele momento que não deu para sentir. É incluindo, gente, né? Nosso trabalho é incluir. É incluir. E aqui, Ô, Sueli, sentimento e razão, ou diga, oi, amado. desculpa que assim, às vezes não era nem não sentir, às vezes era sentir tão profundo que não dava Isso, nem para expressar. Era tão é, doloroso e profundo, porque a sensação, o sentimento estava lá, mas é tão profundo que eu não estou pronta ainda para buscar, também, né? Uma também. possi- E também, Marli, nós fomos criados para o não sentir o corpo, né? O corpo sempre foi ignorado. Na sala de aula, o aluno, a gente só queria a cabeça. Hum, O Uhum. corpo a gente pedia para deixar fora. Quando o menino começa a se movimentar, nós estamos vivendo novos momentos, mas ainda estamos nessa fase da aprendizagem, deixar que o nosso corpo fale. Deixar que o nosso corpo fale nas relações intrapessoal e intrapessoal. Ainda é um aprendizado para a maioria de nós, né? Estamos nos alfabetizando corporalmente. hum, Ah, isso que a Marli falou, fiquei pensando sobre isso agora, né? E eu era muito chorona quando eu era pequena, e aí, assim, eu comecei. Ah, a Lívia é chorona, né? Sempre era num tom pejorativo. A Lívia é chorona, ah, a Lívia é chorona. Minha mãe falou, ah, eu não aguento criança que chora. A Lívia é muito chorona, né?
E aí era meio que, era quase que ridicularizada, porque estava sempre chorando e tal. E eu hoje, assim, eu tenho uma dificuldade, às vezes, de chorar, de colocar. Várias constelações que eu fiz, várias, a sensação que me veio, eu falo assim, me veio uma vontade de chorar, mas eu não choro. Me vem uma vontade de chorar, mas eu não choro. Então, assim, é muito comum eu ficar ali presa. Outra que eu tinha pavor era de que alguém me chamasse de carente. Ah, a Lívia tá carente, a Lívia é carente, a Lívia tá carente. Tinha pavor que me chamassem de carente. Então, é exatamente isso que a Marli falou. Era pejorativo, era ridículo, era, né, igual a ele também falou, pega só a cabeça, o sentimento, o coração, ai, não, tá cheio né, só chora, só não sei o quê, fica irritada, fica aborrecida, fica chateada. É, então, assim, o quanto, agora eu comecei a perceber, assim, o quanto que isso hoje reflete, até no meu processo terapêutico, né, e tudo, que eu travo, eu não choro, eu fico ali, aham, tô ali, e racionalizo. E também, por um outro lado, eu sou muito da imagem. E aí, até a Cris falou já, né, não, pensa, traz o sentimento da imagem, às vezes, né, não conecta com a imagem, porque eu venho com a imagem, eu interpreto a imagem, ou seja, sempre no racional. Me traz, a imagem geralmente faz sentido, às vezes dá uma viajada, mas geralmente faz sentido. Mas não é o sentir. Não é, assim, é legal, é bacana, mas não é exatamente o sentir. Então, assim, Vê obrigada pelos insights. que beleza agora podermos dizer assim, ok, eu tenho este pensamento e que mais eu vou deixar vir? E que mais eu me dou permissão para sentir? Porque realmente o desenvolvimento do mental, etc., era isso que era. Quem é mais inteligente? Ah, isso. Quem tem boas notas, quem consegue fazer isto e aquilo e aquilo outro e não sei o quê. Mas, e agora? Como é que eu posso fazer essa minha força, deixar ela ressoar no meu corpo para eu poder sentir e dar esse sentimento a esse pensamento? Aliás, se nós formos a ver, desde o princípio que ele está a dizer isto, porque ele diz, o felt sense é, quando vem um sentimento, o que é a próxima fase? Encontrar uma palavra, encontrar uma frase, encontrar uma imagem. Ora, de onde é que vêm essas coisas? Do nosso mental, da nossa inteligência, não é? Mas, não é? Porque os dois estão juntos, porque um complementa o outro. E a partir daí, criar um gancho. Essa sensação combina com essa palavra e traz aquilo que a Sueli trouxe, né? Se a gente for lá na página 189, ele traz essa coisa de forma resumida, exatamente o que vocês estão falando. E quando ele traz lá naquela frase que a gente leu ali agora, que a Marli leu, o Feldsense holístico, ele é mais abrangente do que a razão. Por quê? Porque ele capta as razões da razão. Ele vai atrás daquilo que provocou o sentimento e ainda muito mais. Então você consegue se aprofundar e ele tem uma direção própria. Ele vai para um lugar específico e único daquela pessoa, daquela sensação e daquele momento que ela está vivendo naquela hora. Se em um outro momento você for abordar o mesmo assunto, a mesma coisa, é completamente diferente. Porque aquilo vai ser daquele do momento, né? Daquele horário. E ele fala, né? Ó, você vai lá, achou esse felt sense? Achou? Ah, essa sensação tá aqui. Aí ele ainda pergunta, ó, qual é o teor disso, né? Ou que palavra, que frase, que imagem vem dessa sensação. Você pode, aí traz até aqui, né? Aí traz o que a Sueli falou. É pesado? É leve? Você começa a dar um qualitativo ali para aquela sensação. Aí vamos ver se ressoa. Volta na palavra, volta na imagem. Eles se combinam e vai fazendo esse jogo, né?
É, eu me sinto assim. A pessoa repetir a frase que a pessoa falou. E a cada pergunta você vai mergulhando um pouquinho mais. Aí que é interessante, né? Ela não fica aí. Ela começa a mudar. Ai, tava um nó na garganta. Daqui a pouco, não, foi para tal lugar. Vai seguindo, vai dando atenção. E aí vai conseguindo um processo. Achei aquilo ali. Vem uma série de perguntas, né, para você fazer a pessoa mergulhar mais um pouquinho para dentro dela. E depois vem a parte do acolhimento, da aceitação, dela entender o que ela tá com ela ali. Então, exatamente isso que vocês estão trazendo. Vocês são demais. Posso fazer uma colocação aqui, meninas? Eu me lembro quando eu fazia serviço social, e quando me dava vontade de fazer uma pergunta, se eu fosse fazer focalização naquele período, a coisa travava aqui. Eu tinha umas dúvidas, me dava vontade de fazer pergunta, mas subia um medo, e o coração vinha parar na garganta. E eu não fazia pergunta. Eu sofria de pânico de falar, pânico. E eu fico me perguntando, eu vou fazer a focalização nisso. Mas me veio à mente como o corpo fala. O medo era tanto de passar pelo ridículo que o meu coração vinha na garganta. Eu tremia, e de repente alguém fazia aquela pergunta que eu queria ter feito, e eu falava, gente, nem era tão estúpida assim a minha pergunta. Olha lá, a pessoa fez, ajudou a sala. Como o corpo grita, ele grita com a gente. Mas é o que a Sueli falou, estamos sendo alfabetizados, porque a gente aprendeu a reprimir, a gente aprendeu a sufocar. Agora a gente tem que fazer Exatamente. todo um trabalho de alfabetização, todo um trabalho de Exatamente. alfabetização, porque nós fomos reprimidos. Não podia sentir, não podia expressar, e o corpo comunicava. É que a gente não sabia, Na né, verdade, né, Marli? O corpo sente tudo, estabelecer. né? Mas a gente reprime, né? A gente A gente foi amarra, a educado, gente né, a falta, reprimir. falta até o ar, dói a É pele. bem isso Parece que a gente mesmo. vai explodir, mas parece proibido. É a fala da Lívia. Houve uma grande identificação, Lívia. Não é fácil porque a sua criança ela foi muito humilhada, ela foi muito desconsiderada. Ela não foi em nenhum momento respeitada pela carência que ela sentia, pelo medo que ela sentia, que era gigantesco, né? E a mamãe, por já ter toda a parte dela já encaixotada, fria, congelada, porque ela também deve ter sido uma criança que foi congelada, ela passou para você a mesma dor, né? E eu percebo que tem determinadas dores que não melhoram de geração para outra. Eu tenho percebido isso nos atendimentos. Tem determinadas dores que pioram, parece que elas vão ficando mais cristalinas, mais duras. E aí, quando chega para nós, vem com um pacotão e a gente está lá, né? Yuri, lara, lulu, lipitonho. Aham. Eu não posso chorar? Ah, não posso chorar. É o que eu sinto. Não, mas não pode. Puta, que você é um saco, você é uma mala, você é uma chata. Para! Eu não consigo parar. Porque ainda tem a questão, né, que a gente está aprendendo agora, do desenvolvimento do cérebro da criança, né? No cérebro límbico, a criança, ela não consegue se controlar. Ela precisa de um tempo para ela também poder parar de chorar. E nossos pais também nem sonhavam isso. E aí o que acontece, né? A gente chega aqui, adultos, com essa oportunidade de estar cavocando essas grandes dores que não deixam liberar o grande potencial que existe dentro de nós. Mas nós estamos aqui, firme, se expondo, trabalhando, falando. Parabéns, Lívia, por você ter se colocado hoje, porque eu sempre percebi que tinha uma grande dor aí. E você falar foi. A minha criança fez assim, oh, que legal, não sou só eu. Tem outra criança aí que está trabalhando as dores dela, e é isso. A Sueli, quando a Sueli falou, eu sinto, mas eu não posso falar, eu não posso falar, eu não posso falar, eu não posso falar. E, meu, e vai para tudo quanto é canto no corpo. Ai, que lindo, que bonitinho. Vai para tudo quanto é canto no corpo. A gente tem atacardia, a gente tem dor de cabeça, a gente tem dor de estômago, a gente perde apetite, a gente tem vontade de vomitar.
a gente fica afônica. É tanta coisa. E que bênção a gente está podendo perceber isso. E que caminho imenso que a gente ainda tem que percorrer. A Marli sacando que tinha tudo para falar, mas vai saber o que aconteceu com ela. Que, psst, a boca, Marli, psst, quero ouvir. Agora não, silêncio, né? Então, Estás a chorar e você nunca ouviu. Estás a chorar sem razão e eu dou-te uma razão para tu chorares. isso, exatamente, né? É bem, né? É, então, esse Maria processo. Tereza, desculpa, só para fazer, achei graça quando a Ana falou, e assim, muita coisa na escola, né? A gente traz muita carga, traz da família, mas a escola também. Ah, mas na escola vai ser terrível, porque Pelo as menos crianças para nós, assim, da bullying. década de As crianças vão 60, né? meter o Que bullying na gente. Não tem jeito, e na nossa época nem muita existia coisa essa vem da palavra. escola. Por isso é que para nós professores é muito difícil entender as crianças de hoje que dizemos que têm ADHD, como é a déficit de atenção com TDAH. hiper, não sei o quê. É transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o Isso, TDAH, né? Com H isso. ainda, para deixar o É difícil, é muito difícil para a maioria dos professores entenderem que para uma criança se poder estas crianças que já vêm novas, que já fazem parte do que ele diz aqui, uma sociedade de pessoas que vão criar novos patterns, novos, não sei, é o último parágrafo deste Novos padrões. novos padrões. Então, por muitos anos, nós como professores, o que é que nós dizíamos? Não te mexas. Eu dizia aos meus, quando tens saudade, sentir que tens que te mexer, bate com as tuas mãos nas tuas pernas. Eu dava-lhes bolas para eles apertarem, para sentirem o movimento, etc. Mas as pessoas, a maioria das pessoas não, e isso não, nem sequer era um band-aid, era um penso rápido, não é? Que se punha numa necessidade dessas crianças. Mas hoje em dia essas crianças vão fazer parte dessas crianças, da sociedade que vai criar novos padrões. Eu Porque, vou comentar uma experiência essa semana, né? Eu fui até São Paulo ontem e eu deixo meu carro no centro ali de Barueri e vou de trem, metrô, né? E na volta, um casal de idosos, porque tem os bancos preferenciais, sentaram, mas antes da senhora pegar o lugar do idoso, uma jovem estava sentada. Quando a jovem levantou para descer, e não porque ela levantou para dar lugar, ela ficou com o senhor ali comentando, criticando, né? E eu ali em pé, só escutando. De repente entrou uma senhora com uma criança, e o trem lotado, o senhor levantou para dar o lugar para a senhora com a criança. E a mulher sentou a criança no assento, né, ali, e ela ficou em pé. Aí a senhora que estava do lado, que já tinha criticado a moça que desceu, ficou muito indignada porque a mãe ficou em pé e a criança sentada. E ela olhava para mim, se contorcia, né? E eu prestei atenção no colarzinho da criança, que agora tem o crachá do autismo. Então, você já, quem conhece, sabe e já, né, observa. E aquela senhora, não seria melhor a senhora sentar e pôr ela no colo? Ela falou, não, ele não quer, ele não aceita. A criança devia ter uns 5 aninhos, né? Janelinha, estava trocando o dentinho, 5 para 6 aninhos. E essa senhora se contorcia, até que chegou uma hora, ela falou, não é melhor você sentar? E eu falei, senhora, ele não vai assentar no colo da mamãe, ele quer ficar só ele no lugar. A senhora não observou o colarzinho dele? Ela olhou para ela, o que tem o colarzinho? Aí a mãe da criança falou, ele é autista. Aí eu falei, ele tem o jeitinho dele de funcionar, senhora, ele quer ficar no lugarzinho. Fica tranquila, a mamãe sabe. Ele quer o lugarzinho dele. Ela se recolheu. Hoje tem essas ferramentas para identificar. Mas e algum tempo atrás? Que as crianças também tinham algumas dificuldades de comportamento. E não havia respeito, né? Porque não tinha simbologia que comunicasse. E as mães se sentiam muito constrangidas, né? Porque a criança causava onde ela estava. Então, de repente, as pessoas estão sendo educadas de várias formas, que dirá a comunicação com o corpo. Nós estamos, né, num grupo seleto fazendo esse estudo, mas nós temos aí um número muito grande de pessoas aí fora, totalmente analfabetos, como diz a Sueli.
na comunicação corporal. Eu ouvi falar de comunicação do corpo com Pierre Weil, né, na faculdade, o corpo fala. De repente, as posturas que você faz para a gente, assistente social, a gente lê o corpo, porque a gente percebe o movimento. Então, você já sabe o que a pessoa está comunicando ali. Aí o Gendlin vem com uma outra abordagem, é agora a expressão interna do corpo. É um processo de alfabetização, puramente E, alfabetização. e é Só o que eu ele dizer, trouxe desde o só que, começo, né, do livro. Marisa, Desde o começo. deixa eu só dizer isto e eu depois já me calo. E eu sonho com o dia em que não haverá necessidade de existir esses colares, em que nós aprendamos a não julgar, porque nós não sabemos o que é que se está a passar com a outra pessoa. E Uhum. porque é que nós temos que impor a nossa maneira de pensar aos outros. Então, esse é o meu sonho, o dia em que o julgamento deixe de existir, para não haver necessidade de identificadores de déficits. E é um detalhe, Ana, porque é assim, ó, esses dias eu estava ouvindo uma live, né, de uma pessoa que ela diz assim, nós trazemos sempre um espelho no peito. As pessoas se relacionam com a gente, na realidade, olhando para elas. Aquilo que está difícil elaborar internamente, ela percebe no outro. Mas está dentro, né? Em Só que a inglês gente nós não dizemos, faz. em inglês, Marli, nós dizemos it takes one to know one, quer dizer, tu tens que ser uma certa pessoa para conheceres a outra pessoa, tens que ter uma certa qualidade em ti para reconheceres essa qualidade na outra pessoa. Então é isso mesmo, é um espelho, como você diz. Agora calo-me, fala Marisa. Posso Eu falar também eu? estou me retirando para calar, Marisa, todo o seu movimento. Deixa a Lívia falar. Não, eu fiquei também pensando que nós mulheres, eu acho que em geral, as mulheres têm essa coisa de ah, demorar a se colocar. Nem sempre tem tanta segurança para se colocar, né, para fazer uma pergunta, igual a Maria está falando. Eu vejo que o perfil feminino, geralmente, né, não estou falando que todo mundo é assim, mas nem todas têm aquela coisa assim, tipo, eu vou entrar e vou falar no ambiente, eu vou me colocar, né? Já até falei aqui que eu comecei a me treinar para começar a fazer perguntas, enfim. Mas, e aí eu fiquei, né, matutando sobre isso enquanto a gente estava aqui conversando. E também lembrei que quando a gente olha para os homens, apesar deles terem essa facilidade né, fazer uma pergunta, de colocar alguma coisa, eles não têm contato com o sentimento. O homem ainda é menos estimulado, menos encorajado a falar sobre sentimentos. E aí a gente sabe que o índice de suicídio masculino é muito maior e que os homens morrem mais cedo. Então, assim, é importante a gente observar, tanto é que a gente está aqui numa turma que, numa sala, né? Acho que nunca veio um homem aqui no Florescer. Uhum. Acho que tem homem no grupo, mas acho que nunca veio um homem aqui. Então, se para a gente é difícil, se para a gente é desafiador, também é importante a gente olhar os homens, e principalmente quem tem filho, quem tem neto, né, quem tem garotos, né, em formação próximo, trazer essa importância também para os meninos, né? Porque a mulher fala, a mulher é sentimental. Então a gente fala, tudo bem, sou sentimental, já serve, eu já posso alguma coisa. Agora, homem não chora, homem não pode, é mariquinha, é isso, é aquilo, são todos aqueles nomes, e às vezes, né, o mariquinha, ou mulherzinha, é como se fosse um xingamento por ele estar acessando um sentimento. E isso Então, ainda é assim, muito atual nos dias de hoje. É muito atual isso dentro das famílias com os meninos, infelizmente. Mas a gente tem que sonhar, e nós somos pioneiras de um trabalho novo, de uma nova técnica, e com certeza nas próximas gerações as coisas vão melhorar. E eu vou dizer para vocês que eu tive TDAH desde que eu nasci. E o que que meu pai fazia? Meu pai me espancava, porque eu não parava, né? Eu nunca tomei medicamento, eu fui descobrir
adulta e também não tomo medicamento, né? Estou trabalhando com todas essas técnicas aí. Então, são todas essas dores que todas nós estamos nesse processo de se curar para poder oferecer o melhor para aqueles que vão passar por nós. E todas as nossas falas são incríveis, porque as nossas falas, elas se completam. E a gente está aqui com o propósito de aprender melhor, entender o pensamento que sente, que não sente, o pensamento que não fala, o pensamento que anda junto, o pensamento que precisa pensar e não pensar, o sentimento que tem que exprimir. A gente está desenvolvendo realmente uma nova linguagem, uma nova comunicação, uma nova maneira de ser no mundo. Nós estamos sendo as cobaionas. E graças a Deus, né? A gente parece que está no melhor caminho, né? Primeiro de se curar e levar isso para os outros. Fala, Moniquinha. Meninas, estava aqui viajando no trem com a Marli. Não sei vocês, mas eu, desde que eu me recordo, eu saio na rua, quando eu pego metrô, trem, ônibus, andando na rua, eu tenho um costume, sem falar da parte energética, eu tenho essa sensibilidade da parte energética, então assim, eu sinto muito, mas antes de entender essa parte do sentir, eu sempre observo muitas pessoas. Eu fico andando assim na multidão e fico olhando cada um, o jeito que cada um está, o jeito que cada um se expressa, assim, e eu ficava analisando isso, assim, deixando o Fabiano, né, sou eu e o Fabiano, meu marido, deixava ele doidinho, porque eu falava, você viu? Você viu? Você viu aquele? Você viu aquele? Olha só, olha o ombro, olha como ele tá, olha como ela tá, olha a expressão, olha a boca. Então, assim, antes de conhecer qualquer terapia, assim, e hoje mais ainda, esse análise da pessoa, como ela se porta, né? Até o que está ali julgando, como a moça ali que estava julgando, né? O para que ela julga, né? Que experiência que ela teve, né? Para ter esse apontamento do dedo. Às vezes eu achava que eu era, ainda acho, né? Eu sou meio maluquinha, mas essa coisa de você estar olhando as pessoas que estão passando e se observando cada trejeito, né? Cada coisa que cada um, a maneira, né? De cada um expressar doideira. Mas é assim sou. Meninas, vou fazer uso da palavra aqui só rapidinho. Eu me atrapalhei na agenda e tenho um compromisso agora às 20 horas. Tirar Depois só a uma foto, gente. Marli. Ah, Aproveitar e então tirar tá, uma foto antes de querida. você. Aí. Beleza, obrigada. Desculpa, tá? Até mais. Isso aí. Mais alguém quer trazer alguma coisa? Eu, Lívia, minha história também é a sua história, assim como imbricou aí com o de Maria Tereza e mais algumas. A minha apelido era Manteiga Derretida. Era assim que meus irmãos me chamavam, porque eu chorava sem parar. Meu pai fazia, eu disse na primeira formação de constelação que eu fiz, eu disse à minha facilitadora, meu pai era sistêmico, ele fazia a fila da surra, da maior para a menor, ele era bem sistêmico. Então, como eu estava no final da fila, quando chegava a minha vez de apanhar, eu não apanhava, porque eu sou a quinta. Depois de mim, a sexta é minha irmã, que é especial, então ela não entrava, né? E os outros dois eram menores. Então eu era o final da fila. Eu chorava tanto, o pai dizia assim: não vai apanhar, não, que já chorou demais. Aí pai não me batia, aí minhas irmãs me batiam, porque pai não me bateu. Aí eu Lá em casa eu retraumatizei. também me livrava. Eu também me livrava. Minha mãe falava assim: não, eu nem bato na Lívia, porque chora tanto que eu não tenho paciência, eu prefiro nem bater. Mas aí tinha vantagem, olha a vantagem. Agora, meu apelido sempre foi manteiga derretida. E hoje também, Lívia, eu tenho muita dificuldade de chorar. Ainda lembro, né, desses apelidos todos que eu sofria. Eu digo, aquilo na minha família não precisa na escola fazer bullying, a gente faz bullying em casa mesmo, sabe? Quando a gente vai para a escola, vai estar todo mundo bem forte, que não se importa mais.
mas assim, muito dolorido, doloroso lembrar dessas coisas. E como Maria Teresa trouxe lindamente, a gente está se curando. E para a Anabela tem uma palavra, uma frase, na verdade. Nós vamos deixar de precisar de colar quando a gente se aceitar. O passo de aceitar, o primeiro passo para aceitar o outro é aceitar a gente. E é esse processo aqui mesmo que a gente está fazendo, de aceitar as manteigas derretidas, as Marias choronas, olhar para tudo isso que a gente é e foi e ainda é dentro da gente, para olhar para o outro com essa mesma misericórdia e compaixão que a gente quer ser olhada, até por a gente mesmo, né? Mas eu Uhum. creio no mundo melhor, eu sou uma sonhadora, Eu também, eu também. E eu ainda que creio. vocês tiveram sorte, porque eu podia chorar, eu apanhava até praticamente desmaiar, o meu pai não parava. E eu Misericórdia. lembro que eu me encolhia e eu continuava me mexendo, né? Porque é terrível. Para mim é difícil uma reunião de 1 hora, para mim é difícil estar sentado aqui, né? E eu estou trabalhando isso, né? A gente está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. Mas meu pai não tinha jeito, não. Eu era caçula e eu estava quase desmaiada, eu rachava de apanhar. É por isso que também eu desenvolvi muito, sabe? Eu acho que a minha grande sobrevivência foi porque eu fiquei também muito agressiva, muito violenta. Aí eu desci o cacete em todo mundo. Aí era uma coisa assim. E eu vi que isso foi uma válvula, porque senão eu teria morrido, eu teria de alguma maneira, né? Então, toda a minha agressividade também foi uma salvação. Hoje, graças a Deus, ela está bem melhor, né? E com esse trabalho todo que a gente está fazendo, a gente chega lá. A gente chega lá, todas nós, cada um no seu tempo, no seu jeito, porque a gente quer, que a gente entendeu que isso é bom, que esse é o caminho. Ainda vai levar alguns anos, porque não adianta, a gente trabalha uma coisa, imagina a gente lá no retiro, né? Imagina a gente lá no retiro. Eu É processo. já sonhei essa noite que a gente lá no retiro, sonhei que eu quebrei um pau com a Marisa, que a gente se pegou. Eu acordei, eu falei, putz, lá vou eu com a Marisa de novo. Mas quebramos um pau. Eu falei, ai meu Deus, minhas sombras. Eu falei, eu amo tanto a Marisa, eu fico sempre esboveteando essa Marisa de noite. Não estou no mesmo quarto, não, né? Não, não, não. Eu preferi. Sueli, me poupe, né? Depois dessa. Não, eu quis ficar sozinha porque eu tenho a questão dessa ansiedade que eu tenho, eu acordo muito e eu fiquei assim, sei lá o que vai acontecer, eu fico com alguém, aí eu não durmo, aí eu vou passar por tantas emoções, é melhor que a hora que eu for por quarto, eu ficar quietinha comigo, sabe? Eu ia ficar com a Marli, eu desisti, eu falei, Marli, não vou deixar você dormir, eu vou querer falar, ou eu vou querer chorar, eu falei, melhor eu ficar recolhida, quietinha, quem sabe no outro eu estou mais preparada para compartilhar. Mas, Marisa, eu tive um pesadelo, eu acordei de manhã e eu falei, de novo? Porra, tô brigando com a Má de novo. Foi um pau do cacete. Então, só a maneira, né? O sonho é uma liberação de tudo isso que tá represado, né? E que bom que a Tá gente está tudo ótimo, continua liberando tudo no sonho, pode sonhar, entendeu? Toda noite, não tem Pois, problema nenhum, entendeu? Pode sonhar comigo, fique à vontade, tá tudo bem. Ah, eu sei, Má, eu sei, eu tão sei. contente que eu arranjei, eu Você é fiz um só, quarto você é só uma separado. sombra, não é você, é minhas sombras, eu sei. A hora que eu acordei, eu falei, pô, amo tanto essa mulher, e eu vivo dando porrada nessa mulher. É sombra, né? É sombra, é sombra. Ainda bem que você não sonha comigo, você diz que embirrava comigo, né? Olha, portuguesa, o negócio vai comer lá no retiro, tá? Não, meu Deus, eu vou levar um pau comigo. Marisa, leva Deixa um eu te pau para ver mim. pessoalmente, que tu vais ver as tacadas que tu me dá, que sem querer eu entro, quando tudo já começou e tu tá sempre me mandando calar a boca, que eu dou sempre fora e eu falo, pô, de novo, deixa eu vou pegar ela lá no retiro. Tô brincando, amor, tô brincando, brincando. Só para descontrair um pouco. Olha, olha, Aqui, eu, graças a Deus, não apanhei. A minha mãe não acreditava nisso, o meu pai não estava em casa. Eu tive outras coisas, não é? Todos nós temos
cada uma de nós tem as nossas coisas, né? Enfim, enfim. Ai, Fala, daqui a pouco Mônica. estamos lá. É. Ai, tô com Eu queria dizer ciúmes, eu mais uma também coisa. queria. Vem, vem, vem. O grupo cada vez está a ficar maior. Vem, vem. Eu alcanço vocês depois. Gente, depois que eu vi. eu- Desculpa. Desculpa, eu li um pouquinho só. Eu acredito que nós viemos de um extremo educacional para outro extremo educacional, né? Para chegar no equilíbrio. Eu aqui como pedagoga, esperando aí essa volta, né? Esse equilíbrio, que eu acho que nós viemos de algo trágico, essa agressão, para algo Essa violência. totalmente sem nada. Então, só para lembrar disso, assim, que eu espero que primeiro vai de um extremo para o outro, para depois chegar no equilíbrio. Porque eu acho que as crianças elas precisam também de alguma orientação. E hoje eu não tenho visto isso, tenho visto várias coisas fora do que Mônica, você conhece educação sistêmica? eu comecei a ver educação, um pouco de educação sistêmica quando eu saí do Brasil, depois não vi mais nada. Eu tenho uma formação em educação sistêmica e apliquei muitos princípios sistêmicos na escola. É uma coisa fantástica. Imagino. É maravilhoso. O professor resiste um pouco, porque a mudança assusta, né? E Sim. dá trabalho. Não vou dizer que não dá trabalho, mas é maravilhoso. Você olhar, professor, olhar para o aluno e dizer assim, aquele aluno, aquele, tipo Maria Tereza com TDAH, e dizer assim, você é o aluno certo para mim. Sim, mas E o que eu professora ainda nem certa cheguei para na parte você. educacional. O que eu estava falando era a parte de educação pai e mãe mesmo, né? De Sim, pais. aí, mas é como você é pedagoga, aí eu trouxe para a escola. Sim, sim. Mas aceito indicações de leitura. Pode me enviar, por favor, Sueli. Ah, vou mandar para Eu não vocês. trabalho mais com criança, tanto pela minha história, Quando eu eu não. comecei a fazer educação sistêmica, a gente colocou uma faixa na entrada da nossa escola, assim, nessa escola os pais estão em primeiro lugar. Ah, que lindo, que lindo. Porque se os alunos estão lá, graças aos pais, né? Que além de gerarem os filhos para que a gente possa ter cliente, tem os alunos, eles que procuram a escola, né? Eles que matriculam. A educação sistêmica, acho que tudo sistêmico é lindo, gente. Eu sou apaixonada pelo sistêmico. E a importância, né? Eu falo que a importância dos pais, os professores estão logo ali em seguida, né? Depois da família primeira, assim, os professores, como eles impactam de maneira negativa e positiva, né? Então, a importância, né, do professor. Pesquise Mariene Frank. Ela tem um Mariene. livro. Mariene Frank, ela tem um livro, Você é um de nós. Ela que levou a constelação para a sala de aula. Qualquer coisa, fala comigo no privado também, a gente troca figurinha, porque as meninas aí já está todo mundo assim. O que é que essas pedagogas querem trazer nesse assunto para cá agora? Agora eu só dou aula de português para estrangeiro, um pouco diferente. Mas tá bom. Por pouco tempo, porque eu só quero trabalhar com constelação e atendimento. Muito bom. Meninas, o que eu queria sugerir para vocês? Para que a gente possa fazer, experienciar um pouquinho tudo isso que a gente aprendeu com esse livro, para que a gente possa fechar, vamos dizer assim, com chave de ouro, trazendo a prática, né? A prática de cada uma, daquilo que trouxe, e lembrar, não tem certo e não tem errado. É aquilo que é, não só para quem vai aplicar, mas também para quem vai receber. Então, o que eu gostaria de fazer? Eu vou dividir as salas em duplas e vocês vão fazer o movimento em duplas. Então, no começo, uma faz, outra recebe, depois faz a troca, Finalmente, oba! tá bom? E aí, vamos dar, sei lá, uns 10 minutinhos para cada lado e depois a gente volta para cá de novo, tá bom? Vamos experienciar um pouquinho tudo isso que a gente aprendeu. Agora, para me olhar aqui, eu preciso do óculos. Meninas, eu não vou conseguir fazer o exercício, desculpa. Eu tenho também aula não, Má. Ai, perdão.
não, porque meu netinho fala o tempo todo. Então não vou conseguir fazer hoje. Uma pena. Gostaria, mas... Marilda, se Beijo você para quiser ficar aí e vocês. esperar para o retorno, e aí eu vou para a sala. Acho que eu te coloquei como anfitriã. Beijo para vocês. Mas pode colocar se você quiser. Eu vou ficar aqui. Beijo. Beijo, Mônica. Então será 1, 2, 3, 4 salas. Pronto. Peraí, Marilda. Vê se apareceu para vocês aí. Aí, Marilda não ingressa, tá, Marilda? Fica aqui. Saber que não deu tempo é saber que vocês estão com a escuta ativa. É saber que vocês estão dando tempo, sabe? A pausa. E isso é maravilhoso, viu? Parabéns. Parabéns por não ter dado tempo. E aí, o que que vocês podem fazer? Eu combinei com a Marilda aqui, ela não quis fazer hoje por causa do netinho que tá lá. E aí, eu combinei com ela da gente fazer. Depois, nós duas fazemos essa troca, tá? E talvez vocês possam fazer a mesma coisa, né? Quem fez com quem aqui, depois combinar. Ou continuar, dar sequência, né? Se conseguiu trocar, se não conseguiu trocar. E dar sequência nesse movimento, tá? Fazer a troca entre vocês. Fala, Maria Anabela. Teresa, depois nós arranjamos uma meia horinha lá no retiro para fazermos, para depois você fazer comigo. Nada, porque aí pessoalmente eu te soco. Obrigado, Anabela. Obrigado. Gratidão. Vai dar murro ou vai dar dança. Não sei o que é que vai dar lá no retiro. Vamos ver, vamos ver. Depois a gente conta. Alguém quer trazer alguma coisa antes da gente encerrar por hoje? Eu quero agradecer a Anabela, porque ela foi sensacional. Foi de uma amorosidade, de um acolhimento, de uma percepção, uma sacação rápida. E eu estava precisando. Obrigado, Anabela. Gratidão. Gratidão a todas. Amanhã, se eu conseguir terminar os meus bonecos, mas se não terminar, eu ponho só, como é que vocês chamam? Isopor? O nome. Vai ter constelação para os órgãos internos. Vamos ver para onde vai. Vamos ver. Olha, eu já estou-me a coçar toda. Há 2 dias que eu me ando a coçar. Estou muito cansada porque eu estou com... Estou cansada. Eu estou sempre cansada. Mas amanhã, às 4 da tarde, juntamos-nos, quem estiver presente, quem estiver interessado, vamos fazer esta coisa com os órgãos do corpo humano e as doenças do corpo humano. Vamos ver para onde vai dar. Vamos todas aprender ao mesmo tempo. Quanto a este grupo de estudo deste livro, foi um aprendizado enorme. Eu quero dizer que eu nunca tinha participado de um clube do livro, nunca me tinha dado tempo de fazer isso. Mesmo os da Cristina, participei e porque eu pensei, ok, eu vou participar, vou ouvir o que as outras pessoas dizem e tal. E ela, nesse dia, ela deu assim como é que você disse, Maria Teresa, há pouco, um chicote, eu senti-o bem em mim. Ela disse, vocês estão juntos, estão vindo aqui a um clube do livro sem terem lido o livro? Então, quem que estão à espera de receber, coisa assim do género? Eu disse, ops, eu fechei a minha câmera e saí
devagarinho, um pouquinho, eu disse, ok, desculpa. Mas como nunca tive tempo de ler os livros todos e era muito difícil para mim ler um livro, agora que estou finalmente a conseguir, agradeço de coração. Comecei a ler O Corpo Guarda as Marcas e estou a achar o maior, não é? O maior barato, cara. E eu estava a ver há pouco. Eu, se encontrar outra vez aquilo, sabe como a gente vai ver um reel, uma história no Facebook e depois aparece outra coisa? E então era um gringo a falar português com sotaque brasileiro. E ele dizia: eu adoro a língua portuguesa porque você fala inglês e só põe um E ao final. Então, ele dizia, você já foi comer num sítio e fez um piquenique? E o outro, e a outra dizia lá, e a internet? Mas eu não tenho pronúncia para fazer, mas aquilo era engraçado. Se eu encontrar, eu ponho lá no grupo para vocês se rirem um pouquinho. Então, adorei, adorei. Obrigada a todas. Este grupo é maravilhoso. Bem, ok. Eu acho que gostei também disso que a Anabela falou, e eu acho que o que facilitou também para mim, por exemplo, participar, foi que a gente pôde ler aos poucos. Não foi, vamos ler metade do livro, depois outra metade do livro, né? Foi bem divididinho, então agradeço a Marisa que fez essa divisão, que colocou isso aí bem divididinho, e a Maria Tereza que foi quem sugeriu o grupo do livro. Então, obrigada a vocês duas por terem começado esse movimento que foi bem importante, muito bonito. E a Cristina agora vai começar, né, a supervisão com o livro Focalização. Então, assim, já vou chegar já tendo lido, eu posso ler de novo, enfim, mas já tendo lido e discutido, debatido e pensado, então acredito que isso vai também enriquecer bastante a minha supervisão. Então, obrigada. Quem sabe, Lívia, você vai poder falar algumas coisas, né? Eu vou estar lá para te aplaudir, viu? Eu vou fazer a supervisão e eu vou estar lá. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Pois é. Tamo junto. Beijo. Beijo, tamo junto, sim. E esse clube do livro, ele é diferente, né? Eu já participei de outros clubes do livro, já fiz outros clubes do livro, mas na qual eu estava ali só como que eu posso dizer? Não só de administradora, mas trazendo toda a bagagem, né, a respeito do livro. E a proposta desse grupo é completamente diferente, porque a gente Uhum, viu que cada uma pôde se expressar, cada uma pôde trazer aquela partezinha do livro da sua forma, da sua maneira, com o seu jeito. E essa é a proposta que vai continuar também para o próximo livro, que é O Corpo Guarda as Marcas. Então, uhum. assim, se preparem, né? Que depois a gente vai fazer também o mesmo programa, a programação para esse novo livro, e a proposta é a mesma, tá? De que cada uma possa contribuir com. Aí a gente vai ver lá como que vai ser, né? Se vai ser com capítulo, se vai ser de página a página, mas que a cada encontro uma carinha possa estar aqui. Lembrar, né? É nosso. Esse clube do livro, ele é nosso. E por ser nosso, cada uma compartilha e da forma que dá, da forma que puder, tá bom? É muito gostoso, gente, porque assim todo mundo aprende, todo mundo se coloca, né? A gente não aprende só de ouvir, mas a gente aprende ensinando, a gente aprende falando, a gente aprende, poxa, tenho vergonha de me expressar em público. Aqui você está num local seguro para que você possa começar a treinar isso, né? Onde não tem o certo, não tem errado, mas tem o seu jeito de fazer e tá tudo bem. E fora o acolhimento, né? Uma vai, não, olha para cá, olha para lá, e uma vai falando, e a gente vai, como diz a Maria Tereza, a gente vai se curando, né, Maria Tereza? É. Eu Cada encontro. vou contar um segredo para vocês,
e vocês não vão acreditar, mas eu juro que é verdade. Eu morro de pavor, Lívia, de falar em público, de estar aqui, tá? Toda vez é desafiador. Só isso. Maria Tereza, não parece, você fala tão tranquilo, eu sou essa daí também, mas você fala tão tranquilo que não parece, sabia? Que bom que você está aí, ó, se esperando. Deus sabe, a Anabela hoje, ela conheceu o furacão contido aqui dentro. Mas é possível, tá? Que eu tô torcendo por você, Lívia. Muito. E por você também, Sueli. Tamo juntas. Gente, a Lívia vai arrasar na supervisão. Eu já estou até vendo. Parabéns por ter tomado essa decisão, sabe, de continuar, porque acho que a supervisão foi um salto mesmo porque ela vai além daquele aprendizado do teórico, você vai para a prática, mas você vai para a prática de uma forma assim, não só com os clientes, mas é em lidar com o grupo que você está trabalhando, é lidar com o sabe? É muita coisa. Com as perguntas que vêm, que você, meu Deus, eu preciso me aprofundar mais um pouco, porque essa pergunta eu não sei responder. Então, quanto mais você trabalhar ali mesmo, sabe? Estar ativa nessa supervisão e você tem um conhecimento, só as perguntas que você trouxe, né, na nossa supervisão, já. Ainda tem uma coisa, né, de legal. A turma 6 não teve esse, como que eu posso dizer? Hoje você já tem um registro. Então, às vezes, perguntas que vierem, vocês já têm um registro das respostas, que vai Exatamente facilitar isso. ainda mais. A gente não teve esse recurso, a gente teve que elaborar, né? Mas que venha novas perguntas, que venham outras diferentes, que venha bastante novidade, porque aí vai preenchendo essa lacuna, né, de várias e várias informações, de várias formas de ver. Então, bem-vinda à supervisão e parabéns pela decisão, viu, de continuar. Obrigada, Bom, obrigada. Foi por pouco. Eu cheguei a pensar, fiquei pensando se eu ia, se eu não ia, se eu ia agora, se eu não ia. Eu falei, ai, eu vou continuar, senão daqui a pouco eu vou ficar no limbo, já sei, daqui a pouco eu vou me sentir desamparada, perdida, e aí eu acho que talvez pode ser que eu me perca nisso, né? Então eu resolvi continuar. E eu quase entrei para T6, na verdade, né? Eu fiquei na beira de entrar na T6, e aí eu acabei, falei, ai, não, não sei, ainda não tô com toda a clareza, não, e acabei entrando para T7. E aí eu tô vendo, né, agora a fase 2 eu falo, ai, gente, que vontade de ir nessa fase 2 da T6. Depois que eu vi aquela constelação com aquele parto, eu falei, gente, o que que é isso? Eu quero fazer esse negócio logo. Eu quero fazer essa constelação de parto logo. Mas Mas olha que eu quem, Lívia, decidi querida, esperar. quem fez na Europa, ela deixou eu fazer a fase 2 antes de fazerem a supervisão. Por isso, Eu sei. se você quer mesmo vir para a fase 2, fala com a Bora. Cris. Sim, não, eu sei que não tem essa exigência, né? Mas eu resolvi ir devagar. Eu acho que eu posso aprofundar mais e aprender mais com a fase 2. É, decidi fazer assim. Eu acho que pode ser que eu consiga aproveitar mais a fase 2 fazendo primeiro a supervisão e depois fazendo a coisa. Mais que eu fiquei com faniquito de ir. essa fase 2 tá que promete, né, Lívia? Cada Pô, episódio. Nós depois quando vamos que é? fazer um filme, vamos fazer uma série. A Quando que T6 é? e a fase 2. Nova série da Netflix. Fase 2 da terceira. A história da Maria Teresa, que queria dar pau em todo o mundo. A história da não sei quanto. Vai ser demais. Eu quero estar ao pé da Sueli, minha querida, para eu ouvir o sotaque dela da Bahia. Eu quero que ela fale muito pertinho de mim, que eu adoro a maneira como ela fala. Quando que E é por aí mesmo a fase adiante, e por 2? aí adiante. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu, Final quando do tinha mês. 18 anos e vim para a Começa dia América, 28.
o meu primeiro patrão despediu-me. Eu fui trabalhar para uma agência de viagens no sítio onde os portugueses todos haviam. Agora é brasileiros, mas quando eu vim para a América era portugueses que estavam lá. E havia as agências de viagens, que era viagens, tratavam de papéis, de documentos, tudo aquilo. E eu fui trabalhar para um sítio desses. E depois apareceu logo, eu tinha acabado de chegar de Portugal e eu estava cheia de saudades. E estava lá uma moça também que era de Lisboa e eu comecei, ai, tu lembras daquele sítio? E a gente foi falando e ao fim de 3 dias o chefe chamou-me para ir, chamou-me ao escritório, quando estávamos para sair, eram 5 para as 6, e disse, olha, você está despedida. Despedida? Você fala demais. Eu cheguei a casa e a minha mãe disse, não, eu com 18 anos eu não falava, ok? A minha mãe disse, o que é que o homem disse? Diz que eu falava demais. Olha, ela começou a vestir o casaco, queria ir lá bater no homem. Porquê? Com 12 anos, enquanto estávamos lá, num dia, o meu apartamento era em Lisboa, via-se o mar, via-se a ponte sobre o rio, não era o mar, era o rio, etc. Então os meus familiares juntavam sempre ali aos domingos e assim, tá. Estava a varanda cheia de tios, parentes, etc. E eu fui à cozinha, fui buscar uma maçã e vim para o pé da porta e encostei-me à porta e estava a comer a maçã. A minha mãe olhou para a maçã, viu que não tinha água nenhuma e disse, tu não lavaste a maçã, vai-te embora, vais lá lavar a maçã. Eu comecei a olhar para a maçã e eu dei meia volta, fui à cozinha outra vez, fui lavar a maçã outra vez, porque eu já tinha lavado. Só que eu incomodava-me os pingos da água a descer pelo braço abaixo, então eu lavei a maçã e sequei num pano da louça, né? Mas eu não queria nem estar a explicar isso. Foi mais fácil dar a volta, voltar à cozinha, voltei a lavar, voltei a secar e voltei para lá e a maçã estava seca. E ela começou, tu não lavaste. Aí eu já tive que falar, não é? Mas isto só para dizer, por muito, muito tempo eu não falava. E não sei o que é que aconteceu comigo no meio de todo este trabalho em que eu comecei a dizer, fala, fala, fala. Porquê? Às vezes ainda tenho o meu lado que diz assim, estás sempre a falar, sempre a dizer coisas agora, sempre a meter, isso não és tu nada. Se calhar os outros já estão cansados de te ouvir. Eu digo, ok, mas eu falo na mesma. Mas eu não falava quando era nova. Hein? Então, tudo é possível. Um beijo. Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo, meninas. Ô, Marisa, Anabela, grava amanhã para eu assistir depois, que eu não vou conseguir, Anabela, ver sua constelação, aí eu assisto depois. Obrigada, viu? Muito bom estar Vamos aqui só com confirmar vocês quem vai sempre. ser constelado, né? Se permite tá gravando tudo direitinho. É Aí se der verdade. tudo certo, tá bom? Gente, beijo, boa noite, ótima noite para todas, bom descanso e até amanhã. Tchau, Beijo, tchau. gente. Obrigada. Boa noite. É.